João capítulo 12 diz assim, versículo 1: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ele se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Versículo 17. A multidão, pois, que estavam com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna o nosso entendimento cativo essa palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como estás após os recomeços concedidos por Deus? Como que você se encontra após Deus lhe conceder novas chances? Após Jesus te conceder novas oportunidades? Por onde que os seus pés têm andado? Como está o seu coração? Eu acredito que ninguém aqui esta noite possa olhar no espelho e dizer que nunca houve um recomeço na sua vida. Eu acredito que ninguém aqui esta noite ouse acreditar que não houve novas oportunidades na sua vida. Todos nós que hoje estamos em Cristo, quando nós recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, ali começou a nossa maior nova oportunidade. Ali aconteceu o nosso maior recomeço. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, existem novos recomeços. Existem episódios, acontecimentos, fatos na nossa vida que de fato nos deixa ao chão, de fato rouba de nós entusiasmo, força, coragem. Existem circunstâncias na nossa vida que nos coloca a beijar a lona. Existem momentos na nossa vida que a sensação que temos é que nós experimentamos a morte. Existe fase na nossa vida que nós chamamos de desertos, que nós chamamos de vale, nós chamamos de tribulação, momento mau. Todos nós, em algum momento da nossa vida, recomeçamos novamente. Talvez na área sentimental, talvez na área familiar, na área pessoal. A nossa vida é feita de recomeços. E esses recomeços foram realizados por Deus. E a pergunta que eu desejo fazer é, nesse restart de Deus para a sua vida,
Por onde que você tem andado? Como está o seu coração nessa nova vida? A história de Lázaro talvez seja uma das histórias mais inspiradoras a nos encorajar a como proceder após uma nova vida, após uma nova chance de Deus, após um novo começo. Lázaro é uma inspiração de como os nossos pés devem caminhar após Deus conceder a nós novos recomeços. Ninguém dentro da história bíblica recomeçou igual a Lázaro. Ninguém experimentou a morte na extensidade de Lázaro. Lázaro, ele vai voltar dos mortos após 4 dias. Ninguém na Bíblia ficou tão em óbito e depois voltou à vida. Lázaro é a imagem diante dos nossos olhos do que Deus pode fazer no que tange a recomeços na nossa vida. Amém, gente? Amém por isso? Amém? Deus é um Deus de recomeços. Amém? Você crê nessa palavra? Diga amém. A primeira coisa que vem chamar a minha atenção no versículo que nós lemos, o versículo 1 em especial, você vai perceber que após o recomeço de Lázaro, após Jesus conduzir uma nova oportunidade na vida de Lázaro, eu aprendo que os recomeços de Deus intencionam em renomear a nossa história. Você pode dizer isso comigo? Os recomeços de Deus intencionam renomear a nossa história. Por que Deus empenha em nossos recomeços? Por que Jesus investe nos seus recomeços? Por que Jesus te levantou da onde que te levantou? Por que Jesus te sacou da onde que você estava? Por que Jesus investe tanto em novas oportunidades na nossa vida? Você percebe que grande parte das pessoas, elas não entendem, elas não compreendem as razões pelas quais Deus lhes concederam novos recomeços. Por exemplo, os 9 leprosos, que Jesus vai tirá-los da morte. Aqueles homens estavam a passos largos para a sepultura. Jesus oferece a eles um novo recomeço. Mas você nunca mais ouve falar deles. A história desses homens se vão. 9 deles, você não ouve nada a respeito deles. Existem pessoas que após uma intervenção divina, após uma ação sobrenatural de Deus, inexplicável, em relação à sua vida, em relação ao casamento, em relação à sua saúde, em relação à sua profissão, em relação à sua vida, essas pessoas recomeçam de novo. Mas o que mudou? O que mudou na vida dessas pessoas? O que mudou na vida dessas pessoas? Olha o que o texto vai nos apresentar. O texto vai nos dizer, e você terá essa sensibilidade, a maioria das vezes que a palavra Lázaro vai aparecer na Bíblia após a sua ressurreição, o nome de Lázaro nunca vai aparecer sozinho. Sempre agora Lázaro vai ser lembrado aquele que ressuscitara dos mortos. Você percebe que o nome de Lázaro vai mudar. Existe uma história
anexada ao nome de Lázaro. Não vai ser mais o simples Lázaro. Não será mais conhecido Lázaro de Betânia. Não. Aliás, acreditamos que a própria Betânia terá a sua história alterada por causa de Lázaro. Você já foi em Betânia? Betânia. Aquele vilarejo que teve uma ressurreição. Isso mesmo. Você percebe que o nome de Lázaro nunca mais será mencionado. Da mesma maneira, ele entra para a história, e quando alguém menciona o seu nome, Lázaro, aquele que ressuscitou dos mortos, Lázaro, aquele que reviveu depois de 4 dias, você percebe que há uma história que está sendo contada através de Lázaro. Eu quero lhe dizer esta noite, debaixo da autoridade dessa palavra, que os recomeços de Deus na sua vida não é para apequenar a sua história. Os recomeços de Deus na sua vida não é para te definhar. Os recomeços de Deus na sua vida não é para te reprimir, não é para te oprimir. Os recomeços de Deus na sua vida não é para que a continuidade da sua existência seja uma continuidade minimizada, seja uma continuidade limitada, seja uma continuidade apequenada. Não, Deus não nos conduz a recomeços para que na nossa continuidade nós sejamos como coitadinho, nós sejamos como coitadinha. Não, os recomeços de Deus na nossa vida é para que a nossa história seja renomeada. Os recomeços de Deus na nossa vida, a nova vida de Deus em nós, não é para que na nossa sequência nós sejamos pessoas pequenas de viver, nós tenhamos forças pequenas para viver, nós sejamos pessoas totalmente medíocres. Não, os recomeços de Deus foi para potencializar a história de Deus na sua vida. Alguém olhará para você e vai perguntar: como pode ela permanecer verde depois de um deserto tão exaustivo? Como pode ela permanecer frutífera depois da perda que ela teve? Como pode ele permanecer um homem vigoroso depois de ter passado o que ele passou? As pessoas olharão para o deserto, mas perceberá que a sua história carrega um novo capítulo. A sua história carrega uma nova experiência com Deus. Quando alguém mencionar o seu nome, terá de lembrar de uma história do que Deus está fazendo na sua vida. Alguém olhará e dirá: deveria ter morrido pelo que passou. Alguém olhará e dizer: era para ter desistido pelo que sofreu. Mas a sua história não apequenou, a sua história não definhou. Deus está presente na sua história. Quando mencionar o seu nome, lembrará de uma ação que Deus está agindo na sua vida. A morte não foi a última palavra, a dor não foi a última palavra, a sequidão não foi a última palavra. Deus foi a última palavra, e você está vivo para que essa história seja contada do jeito de Deus. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te perguntar, qual a história que está sendo contada pelo seu nome? Qual é a história? Quando alguém menciona o seu nome, o que vem a seguir?
venha seguir. Venha seguir a sua determinação. Venha seguir a sua perseverança. Venha seguir a cura que você recebeu. Venha seguir o perdão que você liberou. Venha seguir a alegria que transbordou uma vez mais na sua vida. O que vem a seguir através do quando o seu nome está sendo mencionado. Nunca mais o nome de Lázaro recebeu o mesmo tom. Imagina que Lázaro tinha de tudo para se tornar um ponto turístico. Deixa eu te mostrar um homem que esteve morto durante 4 dias. Tá, mas como é que ele veio à vida? Não foi ele que veio, trouxeram, é a quem trouxe. Deus trouxe ele à vida. Percebe o quanto que a história de Deus renomeou a história de Lázaro. O seu nome é mencionado todos os dias. Existe uma história de Deus renomeando você. Existe. Qual é a frase, qual é a palavra adicionada ao seu nome quando alguém fala ao teu respeito a alguém? Essa semana eu ouvi uma história que mexeu muito com o meu coração. A história de um missionário lá no Camboja. E ele é preso quando o Camboja era uma das primeiras nações resistente ao Evangelho, muito parecido como a Coreia do Norte. E esse missionário ele é preso lá. E eles fizeram de tudo para ele negar a Jesus. Mas ele não negou. E a última cartada que eles deram para forçá-lo a negar a Jesus foi colocá-lo numa solitária. E você sabe durante quanto tempo que este homem ficou numa solitária? Durante 9 anos. Durante 9 anos. A história vaza. Chega aos Estados Unidos. Existe uma mobilização por autoridades para que pudesse soltar este homem. E depois de um processo de vários embates, enfrentamentos entre estados, este homem ele é libertado da sua solitária depois de 9 anos. Quando a notícia chegou nos Estados Unidos, a sua chegada foi notícia. Fizeram uma comitiva para entrevistá-lo, e todo mundo esperava encontrar o homem primeiro louco. Quem que sobreviveria em uma solitária durante 9 anos e permaneceria com a sua mente sã? Injustificável. Quando alguém chegou lá e imaginou que ao descer do avião, um homem magro, cadavélico, mas para a surpresa de todos, quando aquele homem chega no aeroporto, um homem vigoroso, um homem com uma sã consciência, um homem forte, emocionalmente saudável. Nunca mais este homem, esse missionário, ele foi conhecido pela sua história antes daquela prisão. Enquanto houve toda uma artimanha, houve toda uma articulação para levá-lo a uma loucura, Deus interviu na história daquele homem. E agora, quando o seu nome é mencionado, a gente lembra de um homem a qual Deus preservou a sua mente, as suas emoções e o seu físico
dentro de uma solitária por 9 anos. E fizeram algumas perguntas para ele, como ele conseguiu. E ele vai dar pelo menos 3 respostas. A primeira que ele vai dar é que ele acionava os versículos bíblicos que ele tinha de memória. Ele recitava esses versículos o tempo inteiro, para que a sua mente fosse exercitada, para que a sua mente não entrasse num colapso. O nome deste homem nunca mais seria mencionado do mesmo tamanho de outrora. Quando Deus entra na nossa vida para nos levar a novos recomeços, Ele quer renomear a nossa história. A sua história está sendo renomeada. O que está sendo agregado na sua vida após de tudo aquilo que você passou? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu termino para nós orarmos. Lázaro educa-nos que após os recomeços, após as novas oportunidades, após a nova vida que Deus nos concede, nós precisamos manter-nos. Nós precisamos manter-nos na presença daquele que pode preservar aquilo que nos foi dado. Vamos dizer junto? Precisamos manter-nos na presença daquele que pode preservar aquilo que foi nos dado. Nunca mais você vai encontrar Lázaro sozinho. Todas as vezes que Lázaro vai reaparecer, ele vai estar ao lado de Jesus. Ele vai estar ao lado de Jesus. Muitas pessoas, após os recomeços, elas se afastam da fonte. Elas se distanciam. Porque ao invés dela ajuntar-se à fonte do seu recomeço, ela vai lamentar porque morri. Ah, por que Jesus deixou eu morrer? Ele não era o meu melhor amigo. Por que ele deixou eu morrer? E mais, tendo eu morrido, por que não veio no primeiro dia? Por que ele esperou ser sepultado? Por que ele esperou 4 dias? Que amor é esse? Que amigo é esse? Lázaro, ele poderia ter alimentado os seus recomeços com as memórias impositivas do que lhe sobreveio. E existem pessoas que após os seus recomeços, essas pessoas se vão. Essas pessoas, elas mantêm no seu coração as memórias da dor viva. Faz diários e lê esse diário todos os dias, lamentando, porque perdeu alguém, porque perdeu algo, porque ela não vibra pelo recomeço. Lázaro, olha onde que você estava no capítulo 11. Olha onde que você estava no capítulo 11. Olha onde que você está no capítulo 12. Você está à mesa com Jesus. Existem pessoas que após os seus recomeços, elas se extraviam. Elas se extraviam. Deus deu uma nova chance. Deus deu um novo dia de viver. Mas essas pessoas insistem em amargar-se. Você se lembra de Ezequias? Veio uma sentença de morte.
Ele ora, Deus o responde e lhe dá mais 15 anos. Mas o que ele fez depois, nos 15 anos? Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele se perdeu depois de um recomeço. Ele se perdeu depois de uma nova chance. Ele se perdeu, ele se perdeu. Lázaro, ele está perto, ele está junto, ele está na presença. Aonde que você quer encontrar Lázaro, você precisa encontrar onde que está Jesus. Aonde que está Jesus, está Lázaro. Onde que está Lázaro, está Jesus. Você está junto à fonte dos seus recomeços. Como está a sua conexão? Como que está a sua relação? Aquele que pode preservar a sua vida. Como está a sua intimidade com aquele que pode manter a sua vida? Sabe quando essa palavra vinha ao meu coração hoje? Algo gritou dentro de mim, irmão Jacinto. Ao longo dos evangelhos, ninguém morreu perto de Jesus. Durante o ministério público de Jesus, enquanto Jesus estava vivo, ninguém morreu ao lado de Jesus. Eu sei que a minha primeira frase, você já puxou na sua concordância mental os 2 ladrões. Mas quando os 2 ladrões morreram, Jesus já estava morto. Enquanto Jesus estava vivo, nenhum deles morreu. Isso é um grito das Escrituras para mim. Isso aqui é um grito das Escrituras para a minha alma. Se eu não quiser morrer, se eu não quero que a minha fé morra, se eu não quero que a minha alegria morra, se eu não quero que a minha vitalidade morra, que a minha coragem morra, se eu não quero que a minha vida interior desfaleça, não tem uma outra receita, não tem. Não existe uma mágica, tem um botão aí que você pode apertar, que eu vou continuar vivo, que eu vou continuar viva, que eu vou superar esse trauma, que eu vou superar essa dor, eu vou superar essa perda, eu vou superar este mal. Não tem. Trouxeram uma mulher sentenciada à morte. Já vieram com pedra nas mãos, estavam decididos a matar essa mulher. Mas aonde que eles colocaram essa mulher? Se tivesse colocado essa mulher nos pés de Pilatos, Caifás, Anás, se tivesse colocado essa mulher aos pés de qualquer escriba, ela teria morrido. Mas colocar essa mulher perto de quem? Alamore de cavolança. Você consegue entender? E eu quero ministrar sobre a tua vida hoje. Existem articulações malignas, existem demônios, através de circunstâncias, através de pessoas, que já vieram com decretos de morte para você, que já vieram com pedra nas mãos, dizendo: de hoje não passa. Eu acabo com a salvação dela, eu acabo com a salvação dele, eu acabo com a história dela, eu acabo com a história dele. Mas quando eles te encontram aos pés
pés de Jesus, a sentença de morte é revestida, a sentença de morte é quebrada, porque aos pés de Jesus não há morte diante daquele que é vida e vida em abundância. Não tem outra receita. Lázaro, ele ressuscita e ele está perto daquele que o ressuscitou. Porque aquele que o ressuscitou tinha vida para mantê-lo. E você percebe que vão tentar matá-lo, mas não consegue. Porque ninguém morre perto de Jesus. Se as suas forças estão se esvaindo, recalcule a sua relação com Jesus. Se você está totalmente esgotado, esgotada, recalcule a sua relação com Jesus. Porque em Jesus a morte não te abraça. Perto de Jesus, o diabo não consegue interromper você. Após ter recomeçado, após ter sacudido a poeira depois daquele dia mau, após você ter sacudido a poeira depois daquela notícia que tirou o chão dos seus pés, viva, mantém-se diante daquele que te preserva. Fica onde que Jesus está. Olhe para a mesma direção que Jesus está a olhar. Não se afaste deste lugar. É a única maneira dos seus recomeços permanecer autênticos, vivos, para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar neste momento para que Deus revitalize as novas chances de Deus para nós. Deus quer revitalizar isso em você. Deus quer revitalizar as novas chances, as novas oportunidades, os recomeços de Deus na sua vida. Talvez é um recomeço dentro do seu próprio casamento. Talvez é um recomeço após uma viuvez. Talvez é um recomeço após uma separação. Talvez é o recomeço após uma perca muito dolorosa. Deus quer revitalizar os seus recomeços. Deus não te preservou para que a sua história fosse engolida pela frustração, pelo desconsolo. Deus te preservou para que a sua história pudesse ser potencializada com a ação de Deus em ti. Vamos orar neste momento para que o que Deus agiu em nós, vamos orar para que as novas oportunidades, as novas chances de Deus em nós sejam revitalizadas. Às vezes falhamos dentro do casamento e precisamos recomeçar de novo. E que esses recomeços sejam revitalizados. Sejam revitalizados. Revitalizados. E que não haja nenhuma distância entre nós e a fonte que nos preserva. A fonte que nos manteve. Que nos tirou da morte. Que nos tirou da sepultura. Que nos arrancou daquele lugar. Estejamos perto. Estejamos juntos. Estejamos íntimos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
para a glória de Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Venha revitalizar, Senhor, as nossas oportunidades. O que o Senhor já tem nos dado, Senhor. O que o Senhor já tem nos concedido, ó Pai. O que o Senhor já tem nos concedido. Aleluia.